Falta terminar de escrever a dissertação. Ah, falta só tirar da sua cabeça, então. É, por aí. Que bom. Então, gente, boa noite. Eu acho que a gente já pode começar. Meu nome é Liv Real, eu sou pós-doc na UFAM, na Federal do Amazonas, e também trabalho como pesquisadora na JUS Brasil. Esse é um encontro organizado pelo Brasileiras em PLN e também tem o apoio da SBC, Sociedade Brasileira de Computação, e da Abralim, Associação Brasileira de Linguística. Eu agradeço todo mundo que está aqui e também todo mundo que vai assistir depois essa conversa. Hoje é um dia que eu adoro, é um dos meus dias favoritos, assim, no ano mesmo, que é o Dia da Menina e da Mulher na Ciência, dia 11 de fevereiro. Então, a gente está fazendo essa mesa para comemorar esse dia, e, na verdade, essa é a primeira mesa de um ciclo que vai desde o Dia da Menina e da Mulher na Ciência, que é hoje, dia 11, até o dia 8 de março, que é o Dia da Mulher. Então, calhou de ficar muito bem, né, para quem inventou essas datas, para quem cunhou essas datas de ser um mês, e a gente falou, bom, vamos tentar fazer uma coisa maior dessa vez, esse aqui já é o terceiro ciclo que a gente está organizando, que a gente, Brasileiras em PLN, está organizando. E por que, que eu gosto tanto desse dia, assim? Porque a gente fala muito, a gente da academia, a gente da indústria, a gente da ciência, todas as pessoas razoáveis falam muito da necessidade da mulher na ciência, na liderança, no PLN, nas áreas duras da ciência. Mas como que a gente vai atingir isso, né? Muitas pessoas chegam para mim e falam: "Ah, Liv, eu precisava eu precisava contratar uma liderança, eu precisava contratar uma gerente". Não tem uma mulher em determinado cargo. Ah, eu queria contratar uma pessoa de ontologia, não tem. Por que não tem, né? Não vai, a gente não vai começar a criar essas lideranças ou essas cientistas com 40 anos ou quando elas já estão prontas. A gente tem que começar quando elas são meninas, quando elas estão no colégio, quando elas estão na graduação. A gente tem muitas estatísticas que mostram que na computação, especialmente, tem muita mulher que entra no curso e tem pouca mulher que sai do curso, o que pode sugerir que esses ambientes não são confortáveis, estáveis, seguros para mulheres. Então, hoje é um dia para a gente comemorar a presença das mulheres nessas áreas e fomentar, falar assim, gente, olha, tem gente de todo tipo, tem gente de todos os estados do Brasil, e nós, enquanto grupos brasileiras e PLN, estamos interessados em ajudar essas pessoas a ficarem na área, né? É importante não apenas entrar e achar que é possível entrar, mas também ficar, né? Conseguir um espaço para debater, conseguir rebater alguém, ter um ambiente seguro, sem nenhum tipo de assédio. Então, assim, nós estamos aqui para isso, tá bom? E também para celebrar, porque além de trabalhar, é muito bom celebrar, comemorar as coisas. Esse nosso grupo, Brasileiras em PLN, vocês podem acessar o nosso site, tá bom? Lá no nosso site a gente tem um material muito bacana, que é um livro de PLN, de processamento de linguagem natural, que é uma das grandes áreas da inteligência artificial. Ele é totalmente gratuito, totalmente em português. Ele é escrito pelos maiores cientistas e muitos bons também, homens cientistas desse país. E é um material que a gente criou, que a gente preparou, porque não tinha nada em português que a gente pudesse usar, né, com os alunos, que a gente pudesse ler. Então, a gente falou, essa área está ficando muito elitista, só quem sabe ler inglês que consegue entrar na área. Então, esse material está lá, totalmente disponível, e essa era a minha única propaganda, tá bom? Então, eu estou aqui
jovens cientistas, a Isabela Leite Pereira da Silva, que é da Federal Fluminense. A Isabela, ela é linguista e ela está fazendo seu mestrado lá no Rio de Janeiro. Eu também estou aqui com a Amanda Spelling, que é da Federal do Amazonas. A Amanda Spelling acabou de terminar a iniciação científica dela, então ela ainda não responde perguntas sobre se ela vai fazer o mestrado ou não. Não perguntem sobre isso. Mas a Amanda, ela ganhou o prêmio de melhor IC aqui do ICOMP, aqui da UFAM. Então, a gente tem muito orgulho da Amanda e ela está aqui representando, então, o norte do país. E, por fim, a gente tem a Giovana Meloni Craveiro, que está ali nos finais da dissertação dela. Já a próxima vez que ela aparecer aqui, já vai ser mestre, né? E a Giovana, ela faz o mestrado lá na USP de São Carlos. Então, são 3 jovens cientistas brilhantes, são pessoas que representam muito bem tanto a computação, quanto a linguística, quanto a segurança, a prosódia, o texto escrito. Então, eu acho que a gente vai ter uma mesa muito rica também, tecnicamente, tá? Vendo o trabalho das 3 e olhando assim que não é, isso que eu acho mais legal, não é porque é um trabalho de uma pessoa jovem que ele é um trabalho menor, ou que ele não tem uma contribuição direta para o mundo real, né? Então, quando eu comecei na minha carreira, muitas pessoas me falavam isso. Esse trabalho aqui é coisa pouca, né? Aí a coisa pouca depois ia sendo publicada por aí, por ali, de repente virava um projeto, de repente eu estava estudando a coisa pouca há 10 anos. Então, assim, é muito bom ver trabalhos consistentes, pessoas já tendo trabalhos consistentes desde mesmo ali da iniciação científica, tá bom? Então, era isso que eu queria falar, e aí agora eu vou chamar a Isabela para primeiro falar um pouquinho para nós sobre metáforas. Boa noite, estão me ouvindo bem, né? Sim, estamos ouvindo bem. Tá bom, deixa eu compartilhar aqui a tela. Foi? Foi sim, estamos vendo bem. Então tá, boa noite, gente. Meu nome é Isabela Leite, né? Como a Liv falou, eu sou estudante do mestrado na UF, sou formada em letras também, né? Diferenciando um pouquinho aí das colegas, sou formada em letras na UF e queria muito agradecer a Liv pelo convite, queria agradecer ao Brasileiras em PLN também. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Então, a minha pesquisa, né, o título da minha pesquisa é Dando Sentido aos Dados, uma perspectiva linguística do processamento de metáforas. Né, e eu vou falar rapidinho sobre 2 pesquisas orientadas pela professora Aline Paz, também da UF, né, e são pesquisas que a gente realiza no Instituto de Computação da UF. Então, eu vou falar sobre a introdução, a metodologia e os resultados da pesquisa que já foi publicada, né, uma pesquisa que nós apresentamos no STIL, desculpe. E depois eu vou comentar sobre a pesquisa que ainda está em andamento, né, que estamos desenvolvendo, e então partir para a conclusão. Então vamos lá, né? O nosso principal objeto de estudo são as metáforas, né? Então nós partimos dessa pergunta: será que os modelos de linguagem entendem as metáforas? Então, para começar, existe essa pergunta, né? O que é uma metáfora de fato? Né, que a gente às vezes aprende na escola, mas que tenha também uma interpretação mais profunda, né, em relação a ela. Então, a metáfora é uma figura de linguagem em que palavras ou expressões são empregadas além do seu significado literal. Então, a metáfora, ela sempre vai apresentar um sentido que vai além desse sentido literal, né? E esse sentido literal é justamente o sentido original, o sentido mais básico de uma palavra ou de alguma expressão da língua. A metáfora ocorre por meio da comparação implícita entre itens lexicais diferentes, a fim de estabelecer uma relação de semelhança entre eles, né? E essa relação de semelhança
ela é feita por meio dessa comparação implícita. Então, no caso da metáfora, nós não vamos ter conectivos comparativos, né, como os conectivos tal qual, assim como, o próprio como, né, é uma comparação implícita entre termos. E nós podemos dizer, né, que a metáfora ocupa um papel fundamental na comunicação humana, né, ela permeia toda a língua. Muitos podem pensar que ela só está na linguagem, em textos literais, né, literários, mas não. A metáfora ela é utilizada no dia a dia, mas também na publicidade, em textos jornalísticos, então, enfim, ela é muito utilizada no geral. E ela atua na compreensão de noções abstratas e revela como o pensamento conceitual se organiza. Mas como assim, né? Como assim? Quais são as noções abstratas da língua que estamos falando? Então, vamos aprofundar um pouquinho nisso. No livro Metaphors We Live By, do Lakoff e Johnson, eles vão retratar 2 tipos diferentes de metáforas. Eles vão dizer que existe uma metáfora conceitual e uma metáfora linguística, né? São as bases da metáfora, e nós nos baseamos nisso, né, ao longo da nossa pesquisa. Então, a metáfora conceitual, de acordo com os autores, é uma estrutura cognitiva baseada em mapeamento entre domínios diferentes, né? Como assim? Os autores eles vão dizer que a metáfora ela ocorre em nível cognitivo de um falante de uma língua, né, em nível mental. Então, por meio desse mapeamento, nós podemos entender essa metáfora a partir de um domínio concreto, que é o domínio fonte, né, que passa para o domínio mais abstrato, que seria esse domínio alvo, né? Então, os autores vão trazer no livro esse exemplo: discussão é guerra. Nesse caso, quando eu falo assim, discussão é guerra, automaticamente os falantes da língua portuguesa, né, já podem perceber que esse uso do guerra aí, ele não é um uso literal, né? Eu estou querendo fazer referência a conflitos, né? A violência. Então, é algo que ocorre na mente dos falantes de uma língua. E aí, a partir desse conceito concreto de guerra, nós podemos, então, entender esse conceito mais abstrato, que é essa discussão, né? Como definir o que é discussão? Então, os autores vão dizer que, a partir dessa metáfora conceitual, nós temos alguns mapeamentos cognitivos possíveis, né? Então, por exemplo, os participantes de uma discussão, eles podem ser vistos como os adversários de uma guerra, por exemplo. Os argumentos podem ser vistos como armas. Defender uma posição na discussão é como defender um território. Vencer ou perder uma discussão é como vencer ou perder uma guerra, né? Então, temos aí esse mapeamento que ocorre na mente do falante e permeia os nossos pensamentos, né? E a metáfora linguística, os autores vão dizer que ela é uma realização concreta da estrutura cognitiva que nós observamos anteriormente, né, na metáfora conceitual. Então, do exemplo, discussão é guerra, nós realizamos no dia a dia, como falante, né, naturalmente, nós realizamos frases como: ele atacou todos os meus argumentos. Eu defendi bem o meu ponto de vista. Então, o uso desses verbos, atacou, defendi, ele faz alusão, né, à metáfora conceitual que nós vimos anteriormente, né, a guerra, discussão como entendida como guerra, né. Então, a gente vê como a metáfora é importante para entender essas noções abstratas da língua, né, e para entender como nós temos na nossa mente, né, esses conceitos, né, já definidos. Então, a partir da metáfora conceitual vão surgir essas expressões, né, linguísticas, e essas expressões linguísticas são as metáforas linguísticas, e são realizações da metáfora conceitual subjacente, né, que está ali sinalizada. Então, a metáfora, ela aparece, né, como eu falei, na língua de uma sociedade específica, e ela está relacionada à questão cultural dessa sociedade, né? Cada sociedade vai entender conceitos de forma diferente. Então, supõe-se que os sistemas voltados à comunicação, incluindo os modelos neurais de linguagem, devem ser capazes de compreender as metáforas, né? Os LLMs, no caso.
Mas a análise sistemática do desempenho dos LLMs no tratamento de metáforas requer a existência de recursos linguísticos especificamente voltados a esse fenômeno, né? Como eu falei, cada língua vai entender conceitos da língua de forma diferente e a metáfora, então, vai apresentar imagens conceituais diferentes para cada cultura. Então, em línguas com menor disponibilidade de recursos, como o português, essa exigência vai se tornar mais complexa, né? No início da nossa pesquisa, nós percebemos que há uma grande escassez de recursos para trabalhar a língua portuguesa falada no Brasil, né? Utilizando os LLMs, né? E considerando essa questão cultural e contextual da língua. Então, nós nos questionamos, seria viável utilizar recursos já existentes em inglês para a construção de um corpus de metáforas em português brasileiro? Né? Será que poderíamos partir de uma outra língua para trabalhar o nosso português brasileiro? Então, falando um pouquinho sobre a metodologia, né? Realizando, de fato, o processamento das metáforas. Essa parte foi feita principalmente pelos meus amigos da computação, que participam do projeto, né? Mas eu vou falar um pouquinho. A nossa pesquisa se pautou em 2 eixos, um eixo vertical e um horizontal, né? E no eixo vertical nós realizamos uma retrotradução, né? Então traduzimos frases do inglês para o português, né? Utilizando os LLMs, e fizemos uma retrotradução das frases para o inglês, né? De volta. E então aplicamos algumas métricas lexicais, semânticas e de tradução. Já no eixo horizontal, nós realizamos a convergência entre modelos. Então foi empregado o coeficiente de correlação intraclasse, que é uma medida estatística destinada a avaliar a similaridade entre observações e dependentes. Para a base de dados, nós utilizamos 2 datasets, o Manual Data, que contém metáforas conceituais, e o Newsmatch, que contém metáforas linguísticas, e utilizamos tanto modelos de propósito geral, como o GPT-4o Mini, o Gemini 2.0, etc., e também modelos ajustados para a tradução. Então, falando um pouquinho sobre os resultados, eu não trouxe resultados numéricos, de fato, porque são muitas tabelas. Mas, se vocês tiverem interesse, vocês podem dar uma olhadinha lá no nosso artigo, que foi publicado, né, pelo Steel. Eu deixei nas referências, então vocês podem dar uma olhadinha. Eu trouxe alguns exemplos para a gente olhar, né, mais aprofundadamente para esses resultados, né, feitos pelos modelos. Então, numa primeira fase, é importante destacar que nós utilizamos prompts diferentes, né? O primeiro prompt dizia assim: traduzir a frase do inglês para o português, apenas escreva a frase traduzida e nada além disso. E o segundo, né, nós acrescentamos essa informação de que a frase poderia ou não conter metáfora, né, para o modelo. Desculpe. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos de metáforas linguísticas, né, que é o dataset com essas metáforas de manchete de notícia, para a gente dar uma analisada no trabalho feito pelos modelos, né? Então, no lado esquerdo, nós temos a frase original em inglês e do lado direito, a tradução feita pelo modelo. Então, o primeiro exemplo diz assim: Trump administration prepares to rob women of free birth control provided by health insurance. E a tradução: a administração Trump prepara-se para privar as mulheres do controle de natalidade gratuito fornecido pelo seguro de saúde. Né? Então, essa tradução feita pelo modelo eu achei particularmente interessante, né? Porque o verbo rob, em inglês, roubar, né, foi traduzido como privar, né? Que nesse contexto também faz sentido, né? Ele não está ali de forma inadequada, mas o uso do verbo roubar na frase original, ele tem um sentido metafórico, né? Não é ali, não está sendo usado com seu sentido literal. Mas, na tradução, o modelo utilizou o privar, que não tem uso metafórico, né? Ele não tem sentido metafórico ali naquele exemplo. Então, essa metáfora se perdeu, porém, o sentido foi mantido, né? E eu achei interessante essa escolha, porque eu fiquei pensando, né? Por que isso aconteceu? Né? E eu pensei que o modelo poderia, pensando na língua portuguesa, né? Quando a gente está falando de manchete de notícia, a gente tem essa questão sensacionalista, né, muitas vezes, e o uso do verbo roubar
nessa forma metafórica, ele traz um pouco de sensacionalismo. Talvez o modelo tenha se livrado disso, né? Utilizado um verbo que não traz tanto sensacionalismo assim. E também eu achei curioso, né? Eu estava pensando até que no Brasil a gente não usa tanto o verbo roubar de forma metafórica. A gente usa mais literalmente, né? Roubar. Então, isso também pode ter influenciado, né? Como eu disse, as metáforas, elas refletem questões culturais. O segundo exemplo diz assim: University of Missouri struggles to recruit students 2 years after protests about racial injustice. E a tradução do modelo: Universidade de Missouri luta para recrutar estudantes 2 anos após protestos sobre injustiça racial. Aqui, ele conseguiu manter o sentido também, mas eu achei interessante que o verbo struggle, em inglês, não tem uma carga metafórica tão grande quanto o verbo lutar em português, né? Nesse sentido que ele está sendo utilizado no exemplo. Né? Então, quando eu falo que a Universidade de Missouri está lutando para recrutar estudantes, né, não é de fato uma luta física. Né? Tem ali um simbolismo por trás, e eu achei muito interessante que ele fez aqui o contrário. Né? Ele deixou mais metafórico. E no português, isso para mim fica perfeito, porque a gente de fato utiliza muito o verbo lutar com esse objetivo. E aí, na segunda fase, nós utilizamos outros prompts. Né? O prompt 3 diz assim: você é um especialista em metáforas e tradução criativa. Traduza a frase para o português, mantendo o sentido metafórico original. Responda apenas com a tradução. E o prompt 4, a gente adicionou um exemplo. Então, tá ali, né? Por exemplo, kick the bucket deve ser traduzido como bater as botas e não como chutar o balde. Então, a gente colocou esse elemento de tradução criativa, né, para ver o que iria acontecer, se iria mudar alguma coisa na hora de fazer a tradução. E, de fato, mudou. Mudou bastante. Então, eu trouxe mais exemplos do dataset com as manchetes de notícias, né? No primeiro exemplo está assim: What Christian artifacts of the Middle East can show us about tolerance? E a tradução: o que relíquias cristãs do Oriente Médio revelam sobre a arte de conviver. Então aqui a gente já observa uma diferença, né? O can show us, ele traduziu para revelam, ele poderia ter traduzido para nos mostram, naturalmente, né? Seria uma tradução que também faria sentido, mas ele trouxe o verbo revelar. E, de novo, falando sobre essa questão da adequação do gênero textual, esse verbo é um verbo que nós vemos bastante nas manchetes de notícias no Brasil, né? A ciência revela novo caso da doença tal. Ou, enfim, é um uso generalizado, né? Esse uso do revelar, para chamar a atenção do leitor. Então, aqui também nós temos essa questão do gênero, que eu estou supondo, né? Que pode ter tido impacto, e o tolerância que ele traduziu para a arte de conviver. Então, de fato, ele transformou algo que não era metafórico em metafórico, né, totalmente, e também faz sentido na frase, né, é uma frase que poderia ser produzida por um falante de português. O segundo exemplo: Congress wants phone records of Trump Jr. in Russian meeting. Congresso fareja rastros do encontro do Trump Jr. com a Rússia. E nesse caso aqui ficou bem diferente, né? Eu trouxe esse exemplo para a gente ver como que a diferença, como que colocar a tradução criativa fez diferença nos resultados. Então, aqui o verbo wants, né? Ele traduziu para fareja. E isso pode ser visto de uma forma tanto positiva quanto negativa, né? Se a gente for pensar, porque ele criou, né, essa questão metafórica de uma frase que não era metafórica, e isso vai depender do seu objetivo de tradução, né, do que você quer com aquela tradução. Mas também nós temos que olhar para essa questão da falta de informação, né, desse apagamento de informação. Então, ali ele fala phone records, phone das gravações, né, do telefone, que desaparece na tradução. Né? Ele simplesmente ali coloca rastros para substituir essa questão, então é uma informação que fica que não aparece, né? Então, assim, depende bastante do objetivo ali daquela tradução. E é importante também a gente pensar, né? Será que os LLMs conseguem identificar uma ideologia por trás,
né, das metáforas, porque as metáforas, elas né, são utilizadas para expressar diversas formas de pensar, né, justamente porque elas têm esse sentido múltiplo, né? Então, é uma questão também para a gente pensar. E agora, falando um pouquinho sobre a pesquisa que ainda está em andamento, né, nós começamos a trabalhar um pouco com as expressões idiomáticas também, junto com as metáforas. Né? Essa pesquisa também está sendo feita no Instituto de Computação, né? Então, assim como as metáforas, as expressões idiomáticas apresentam sentido figurado, né? Elas também são linguagem figurada. Mas a expressão idiomática é uma unidade lexical convencionalizada. O que significa isso, né? A expressão idiomática, ela tem significado próprio, por si só, né? É uma expressão que está sendo utilizada por uma sociedade, uma população, há muitos e muitos anos, né? Até ela se tornar convencionalizada. Ela passa a fazer parte do léxico daquela língua, né? Então, o léxico, né? Aquele conjunto de expressões e palavras que fazem parte daquela língua. Então, essa expressão idiomática tem uma origem 100% cultural, né? E se você separa os componentes da expressão idiomática, ela perde sentido. Então, diferente da metáfora, ela não pode ser realizada, transformada na hora, né? Ela demora muitos anos para ser transformada. Já a metáfora, não. Eu posso agora aqui fazer uma metáfora, né, de acordo com o contexto em que estamos vivendo, né, o que eu estou sentindo, enfim, eu posso realizar uma metáfora. Já a expressão idiomática, ela é fixa ou semifixa na língua. E ela é armazenada como um bloco no léxico mental do falante. Então, todos os falantes de uma língua, né, têm o seu bloco léxico, com as palavras, né, que pertencem à língua, e também expressões, como as expressões idiomáticas. Mas é importante destacar que nem toda expressão idiomática é metafórica, mas muitas têm origem metafórica. Então, falando aqui rapidinho sobre essa pesquisa, né, sobre a base de dados, estamos utilizando uma base de dados com 499 sentenças e nós anotamos as expressões metafóricas e as idiomáticas dessa base, né, anotamos todas. E estamos utilizando 2 prompts, um orientando o modelo a anotar a expressão idiomática e outro para anotação de metáforas. Estamos utilizando os modelos Sabiazinho 3 e Sabiá 3 e algumas métricas. Então, eu trouxe aqui 2 exemplos só para a gente perceber como que isso está sendo feito, né? Então, os modelos fizeram essa identificação, né, da metáfora e eu fiz a avaliação, né, dessa identificação. Então, do lado esquerdo nós temos alguns acertos e do lado direito alguns erros, né? Então, em relação aos acertos, nessa frase, por exemplo, ele sempre foi o que você poderia chamar de ovelha negra da família, né? Essa é uma frase que estava lá no dataset, o dataset é todo em português, né? E o modelo identificou corretamente ovelha negra como uma expressão idiomática, né? Como eu falei, a expressão idiomática, ela é uma expressão muito fixa na sociedade, então a gente já entende só de ler, né? A gente não precisa tanto assim de uma interpretação do mapeamento cognitivo como a metáfora. No segundo exemplo, nesse campo são corriqueiras as brigas judiciais, golpes baixos e acusações de favorecimento. Nesse caso, o modelo também conseguiu identificar os golpes baixos, tanto sendo uma expressão idiomática, quanto tendo uma origem metafórica, né? Ele conseguiu identificar os 2 corretamente. Mas nós percebemos, né, estamos percebendo, né, porque ainda estamos pesquisando, fazendo essa pesquisa, que os modelos estão apresentando dificuldade para identificar metáforas, principalmente quando elas aparecem por meio de verbos, né? E também quando elas estão aparecendo junto com a expressão idiomática numa frase. Então, por exemplo, estou realmente destruída, com meu coração partido. O modelo identificou corretamente coração partido, né, identificou essa linguagem figurada, mas o destruída ele não identificou. E nesse caso nós vemos que o destruída tem uma linguagem, tem um sentido metafórico, né? O uso do realmente talvez possa ter, né, confundido. Mas, assim, esse uso do advérbio realmente está sendo usado para intensificar o destruída, né? E a gente está vendo esse fenômeno acontecer com muita frequência hoje em dia, principalmente com literalmente, né? Que muitas pessoas utilizam literalmente para intensificar, né? E para falar de coisas que não são literais. Então,
esse é um exemplo, né? E aí talvez isso possa ter influenciado a não identificação desse uso metafórico. E o segundo exemplo, como cortar esse círculo vicioso negativo, destrutivo. Nesse caso, o modelo identificou círculo vicioso corretamente, né, como expressão idiomática, mas não o verbo cortar, que está sendo utilizado com sentido metafórico, né? Então aí eu não estou cortando um papel, por exemplo, né? Esse cortar está com outro sentido, o sentido de parar, de impedir, né? E o modelo não fez essa análise, né? Então, partindo agora para as conclusões, né? Então, observamos, né, aqui nessa pesquisa, né, nas duas pesquisas, que existe o potencial para a construção de base de dados, no caso da primeira pesquisa de metáforas, né, partindo dos recursos previamente disponíveis em outras línguas, no caso aqui o inglês, né, nós vimos que isso é possível, então o modelo conseguiu traduzir bem a maioria dos casos e das metáforas presentes, né? Mas torna-se necessário uma análise mais criteriosa nos casos de divergência, em razão da natureza contextual e cultural das metáforas, né? Então, como eu falei, a metáfora ela é construída, né, a partir do contexto, né? E ela tem essa questão cognitiva que dá origem a diversas outras metáforas que nós realizamos no dia a dia, né? Então, talvez o modelo tenha dificuldade, né, com isso, então é importante ter essa análise mais minuciosa desses casos. E a nossa hipótese atual, né, que os modelos parecem demonstrar maior facilidade na identificação das expressões idiomáticas em comparação às metáforas, né, então, principalmente quando elas estão ali na mesma frase. Então, basicamente é isso. Assim, como estudante de letras, eu acho que é muito importante a gente continuar pesquisando, né, para que os modelos, eles lidem cada vez melhor com a nossa língua, né, principalmente em questão da língua portuguesa falada no Brasil, né, que ainda tem poucos, assim, né, comparado com o inglês, tem menos recursos, né, para trabalhar com a língua portuguesa. E eu acho que é importante a gente fazer esse tipo de pesquisa, né, para os modelos não ficarem perpetuando estereótipos, vieses, né, principalmente porque a nossa língua ela está viva e ela está em constante mudança e transformação, né. Então aqui tem algumas referências e é isso. Obrigada. Obrigada, Isabela, muito obrigada. Acho que foi super clara a sua fala, e eu acho também que é importante a gente estudar essas nuances dos modelos de linguagem, porque a gente fica achando que eles funcionam para tudo, só que dependendo da perspectiva, do que você está olhando, você vai ver que não funciona. Então, por exemplo, ali a tradução que você mostrou do luta, do privar, estava funcionando? Estava. Todos os aspectos linguísticos foram preservados? Não, né? Então, a depender de qual que é o nosso objetivo ao usar o LLM, talvez um LLM vai ser melhor que o outro, talvez ainda não tenha algum bom para o nosso uso particular, né? Então, eu acho muito importante esse tipo de trabalho. Eu anotei algumas perguntas, vamos ver se a gente vai ter tempo para, no final, para passar por elas. Obrigada, então, Isabela. E agora eu vou chamar a Amanda Spelling para falar para a gente do trabalho que ela desenvolveu na Federal do Amazonas sobre guardrails. Belezinha, deixa eu apresentar minha tela aqui. Consegue ver bem? Sim, tá perfeito. Consegue me ouvir também? Beleza. Boa noite, pessoal. Meu nome é Amanda Speller, né? E como a Lili comentou, esse aqui foi um trabalho que eu desenvolvi durante minha iniciação científica no ICOMP, aqui na Federal do Amazonas, em que o tema é basicamente especializando guardrails para chatbots de análise acadêmica, né? Em que a gente está ali tentando adaptar essa moderação de conteúdo para a plataforma Lattes, especificamente. Então, ok. O que eu vou apresentar para vocês é ali a parte da introdução, os objetivos, a metodologia, os resultados da discussão e a conclusão. Então, na parte da introdução, a gente conseguiu identificar os desafios de segurança em modelos de linguagem,
porque, como a gente tem visto nos últimos 3 anos, ali temos uma popularização dos LLMs, né, nos modelos de larga escala, em chatbots, né, como a gente costuma usar no ChatGPT, Gemini, Claude, esse tipo de coisa. Só que o problema que nós identificamos é que, sem os mecanismos adequados para a proteção desses sistemas, esses chatbots podem ser sujeitos a consultas inapropriadas, tendenciosas antiéticas, o que acaba que colocando em risco ali tanto o chatbot em si quanto o próprio usuário, né? Como a gente já viu vários casos de chatbots dando efeitos negativos para os usuários. Algo que tende a piorar bastante, principalmente pelo fato de que, assim como até a Isabela comentou na apresentação dela, os LLMs não foram feitos ali com o português como prioridade, né? Tem muito mais texto em inglês, em chinês, esse tipo de coisa. E acaba que o português não tem toda a atenção que ele deveria ter. E, atualmente, um dos mecanismos de proteção que existem para lidar justamente com esses casos são os guardrails, que são também LLMs, só que eles são especializados somente em detectar conteúdo perigoso, violento, antiético ou criminoso, tanto em mensagens do chatbot quanto nas mensagens do usuário. Né? Então, ele não faz essa parte de conversação, assim, só o foco dele é identificar se aquele conteúdo é perigoso, qual é a classe daquela quebra de segurança, ou se é um conteúdo seguro, esse tipo de coisa. Então, é basicamente um problema de classificação. Então, a lacuna que que nós identificamos aqui foi que, em contextos específicos, as ferramentas que são genéricas ali, são guardrails comuns que estão disponíveis, eles tendem a falhar, porque, por exemplo, no nosso caso da plataforma Lattes, a gente queria criar um chatbot para responder sobre os currículos de pesquisadores, e, para isso, as necessidades éticas e de perigo são muito mais específicas do que guardrails comuns seriam capazes de identificar. Também, por isso, a gente precisaria adaptar esses guardrails para esses limites éticos. E também, como mencionei antes, a prioridade do português, porque esses guardrails são treinados com a maioria com texto em inglês e outros idiomas. Também, a língua portuguesa tem várias nuances que talvez eles não sejam capazes de detectar. Na parte de objetivos, basicamente o que nós tivemos de metas e diretrizes foi, o nosso objetivo geral, projetar, implementar e testar um sistema de segurança de guardrails que seja especializado ali para o chatbot de análise de currículos da plataforma Lattes, né? Ele serviria, assim, como essa camada de segurança para identificar o conteúdo antes que ele chegue no chatbot. E, para isso, as perguntas que o usuário faria para o chatbot só seriam permitidas que o chatbot respondesse caso elas fossem seguras e pertinentes ao meio acadêmico, ou seja, não pode ser um conteúdo antiético ou fora do tópico. De objetivos específicos, a gente foi a parte de estudar literatura e identificar desafios no contexto específico do currículo Lattes, né? Porque teve vários problemas ali para a parte de entender qual foi como fazer o parsing desses dados, como encontrar ali, fazer a estruturação desses dados. E também um outro objetivo foi implementar um modelo de guardrails em si, para currículos acadêmicos, que existem várias técnicas diferentes, mesmo que na época era uma área que tinha acabado, não era uma área tão bem desenvolvida quanto é hoje. E também avaliar a eficácia, né, comparando com os modelos de referência da época. Na parte de metodologia, nós tivemos basicamente 2 fases, que foi ali a parte de geração de dados sintéticos, porque como se trata de um contexto extremamente específico em que a gente precisaria, para especializar o nosso modelinho, para proteger o chatbot
precisaria ser um dataset em português, de conversas entre o chatbot e o usuário, que sejam sobre o conteúdo acadêmico, é muito específico e acabou que a gente não encontrou nenhum dataset pronto na literatura, então precisamos recorrer a dados sintéticos. E essa foi uma das fases mais longas do projeto, inclusive, porque ali a parte de engenharia de prompt e técnicas, né, para fazer a geração dos dados e curadoria. O nosso método de geração final que usamos foi usar um LLM, que na época era um dos mais evoluídos. A gente definiu prompts que usassem ali uma técnica de desenvolvimento ali de múltiplas etapas, que basicamente você inicializa uma mensagem com um tópico e depois você passa essa mesma mensagem numa outra prompt para ir especializando e filtrando aquela mensagem até que ela tenha uma boa, contenha todos basicamente as características que você precisa. No nosso caso, a gente focou em 3 aspectos específicos, que foi ali o tópico acadêmico, que é basicamente qual seção ali do currículo Lattes seria usada para fazer a pergunta, né? Se a pergunta seria sobre os dados gerais do pesquisador, se seria sobre as orientações que ele fez, ou a experiência no mercado desse pesquisador, esse tipo de coisa. E aí, depois de especificar esse tópico acadêmico, a gente especificou qual seria o estilo linguístico, né? Eu acho que eram 4 estilos linguísticos diferentes, né? Incluindo ali informal, formal, internetês, né? Que contenha bastante gírias, e fala mais elaborada. E depois disso, finalmente, a categoria de classificação em si, em que, apesar do nosso problema ser basicamente um problema binário, né? Ou ele é uma mensagem segura ou não é, ou uma mensagem perigosa, a gente decidiu criar ali 3 categorias diferentes, em que foi mensagens seguras, né, que sejam tanto pertinentes ao meio acadêmico quanto éticas, mensagens antiéticas, que seriam basicamente as mensagens que, de alguma forma, infringiriam alguma lei, alguma questão ética, ou pediria ali do chatbot conselhos ou avaliações que, como é um chatbot que não tem ali as nuances de alguém que é um profissional da área, ele não deveria ser capaz de responder, então a gente considerou isso como um caso antiético. E a nossa terceira classe foi a classe de fora de tópico, que é basicamente aquilo que não é pertinente para o meio acadêmico. Por exemplo, esse pesquisador aqui, ele gosta de time de futebol, ele curte o carnaval, esse tipo de coisa, que não tem nada a ver com o currículo. Depois de fazer todo esse processo de geração, a gente conseguiu um total de 4.124 exemplos de mensagens, e como são dados sintéticos, né, é muito fácil de que eles fiquem com uma baixa qualidade se você não fazer a curadoria muito bem. Então, para a nossa fase de curadoria, usamos 2 etapas, basicamente. A primeira foi avaliar ali 100, 102 mensagens manualmente, por revisão humana, né? E também esse conjunto que a gente revisou foi usado ali como o de teste, justamente porque a gente viu que realmente as mensagens eram satisfatórias o suficiente. E a segunda etapa se passou pela revisão humana e nós consideramos satisfatório, fazer a validação de todos os exemplos usando a técnica de LLM as a Judge, que é basicamente pegar um outro LLM que seja diferente do que foi usado para fazer a geração dos dados, para avaliar se aqueles dados realmente pertencem às categorias que eles deveriam pertencer. Basicamente, como se a gente usasse um outro LLM para servir de guardrail para ver, ok, essa mensagem aqui a gente criou ela para ser uma mensagem segura, mas ele consegue classificar como ela sendo segura ou vai ser perigosa de alguma forma. Então, se ele classificar como perigosa, quer dizer que os dados não têm boa qualidade.
E depois de conseguirmos fazer ali a geração desses dados, chega finalmente a fase de fine tuning, né, que é de fato fazer a especialização do nosso LLMzinho, usando um modelo de base, né, um modelo que já exista. No caso, a gente usou o LlamaGuard 3 de 1B, que é basicamente 1 bilhão de parâmetros, que a gente escolheu pela parte de eficiência, que foi uma coisa que a gente deu bastante atenção. Aqui também usamos ali técnicas de quantização para fazer a otimização e também, no total, para encontrar qual seria o melhor modelo nessa fase de treinamento, a gente realizou 26 experimentos diferentes e como é justamente só fine tuning, você não precisa treinar por tanto tempo quanto você treinaria de fato um LLM com muitos dados, né? Então, foi suficiente só fazermos 3 épocas ali com os nossos 4.000 exemplos. E o nosso produto final, a gente batizou ele de Caramelo, justamente em homenagem ao cachorrinho Caramelo, porque é um cãozinho de guarda, né, brasileiro, então faz todo sentido. Só um segundinho. Só para falar um pouco da escolha desse nome, é porque a gente escolheu o modelo mais baratinho, o que era menorzinho, e ele ainda deu conta. Então, basicamente o cachorro caramelo, assim. É o mais vira-lata de todos, mas ele vai lá e ele dá conta. Sim. Essa foi a ideia do professor Tigrão, né? Ele é muito bom com nomes. Gente, perdão, o meu aqui invadiu meu papo. Perdão. Continuando. Na parte de resultados de discussão, a gente fez ali a avaliação do nosso modelo, que foi basicamente um comparativo entre o Caramelo, que é especializado contra os modelos base, tanto o mesmo modelo que foi usado como base para o Caramelo, quanto uma versão maior dele, né? Então, um desafio um pouco maior, porque modelos maiores conseguem ter mais contexto ali, conseguem, basicamente, são mais avançados. E a avaliação foi a classificação binária em si, em que a gente pegou a classe de mensagens seguras e as duas classes de mensagens antiéticas e fora de tópico e juntou para ser só mensagens perigosas, com aquele conjunto de teste que a gente fez a revisão humana durante a curadoria. Aí, na parte de resultados e discussão, o que nós vimos? Teve uma falha bem notável dos modelos base, que eles falharam em detectar basicamente todos os exemplos de perigosos, que foi um F1 score próximo de 0%. E também a gente viu que teve um sucesso do Caramelo, justamente por ele ser especializado nisso, teve uma acurácia maior, e a precisão também de 92% e o F1 score de 70%. E a interpretação que a gente fez disso é que, como os modelos de base, eles são modelos mais genéricos, eles não são especializados para o nosso domínio, acabou que teve ali um viés de leniência, né, o que é isso? Que é quando o modelo tende a classificar tudo como uma classe específica. Nesse caso, ele classificou basicamente tudo como mensagem segura. O que faria sentido para um modelo genérico que não seja tão capaz de entender ali quais são basicamente as classes que seriam consideradas perigosas. Apesar de que a gente especificou quais eram essas classes que ele deveria prestar atenção, e ainda assim ele não conseguiu interpretar. Já o Caramelo foi completamente diferente, porque ele foi especializado para esse domínio do problema. E aqui, na parte de conclusão, de conclusões principais, a gente viu que o ajuste fine, de fato, é essencial ali para a segurança, principalmente em domínios em que você tenha interesse em economia de recursos computacionais e que seja um domínio extremamente especializado, né? Também teve uma melhoria de eficiência, porque tanto o modelo base de 1 bilhão de dados quanto o 8 vezes maior, que de 8 bilhões de parâmetros, foram superados pelo Caramelo, que é um modelo pequenininho.
E a gente teve ali um ganho real de 26,40 pontos percentuais da precisão. E de entregas para a comunidade, a gente disponibilizou basicamente tudo, né, incluindo o dataset sintético, o código-fonte e o próprio modelo do Caramelo para reprodutibilidade, e também, basicamente, a prova de conceito de que é possível ali criar IA responsável com poucos recursos computacionais para domínios específicos. E é isso, gente. Muito obrigada, Amanda. Como eu já conheço esse trabalho, para mim está muito clara a fala da Amanda, mas se vocês tiverem dúvidas, depois ela vai responder. É muito técnico, gente, desculpe. Mas eu acho que o mais importante do trabalho da Amanda é ver, assim, que a gente confia muito em one shot, zero shot para LLM, e fine tuning ainda é uma coisa que às vezes precisa, principalmente para domínio. E aí, quando a gente olha aquela coisa de que não acertar, os modelos base não acertavam nunca, quando a gente pensa em conteúdo tóxico, é quando tem palavrão, é quando tem coisas muito fortes. Quando você pensa em tóxico para currículo, se a pessoa pergunta, você é palmeirense, isso já é tóxico, né? E se você é corintiano, também ia ser tóxico. Então como muda ligeiramente o que é tóxico, o que é não tóxico, precisa do fine tuning e dá para fazer uma coisa bem baratinha, né, que roda na sua máquina. Isso é a melhor parte, né? A gente trabalhar com IA não precisa ser caro, né? Isso é muito importante. Então, muito obrigada, Amanda. Agora a gente vai para a Giovana, que ama também esse assunto de sustentabilidade, ética e IA. Então, vamos lá com a fala da Giovana. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Tá dando para me ouvir? Tá dando para ouvir, tá dando para te ver bem também. Ótimo. Tá. Tudo certo? Vocês estão aí? Sim. Beleza. Então, eu queria começar mesmo do jeito que a Amanda finalizou. Eu vou pegar esse bonde, né? Queria começar a minha apresentação com um pouquinho de arte. Então, eu trouxe o trecho dessa música que eu vou ler para vocês. O homem chega e já desfaz a natureza, tira a gente, põe represa, diz que tudo vai mudar. O São Francisco, lá para cima da Bahia, diz que dia menos dia vai subir bem devagar. E passo a passo vai cumprindo a profecia de Beato que dizia que o sertão ia alagar, o sertão vai virar mar, dá no coração o medo que algum dia o mar também vire sertão. Eu trouxe o trecho dessa música, né, justamente porque eu acho que é muito importante quando a gente está falando de tecnologia, né, especialmente nesse contexto de popularização das LLMs e desse impacto ambiental que elas causam, a gente pensar sobre isso, né? Pensar sobre o impacto ambiental dos projetos e o que a gente pode fazer para minimizar isso. Então, não é que eu seja contra, né? Eu coloquei esse meme aqui de Deus está triste com tanta inteligência artificial, mas não é que eu seja contra a IA, contra a LLM, mas muito a favor de pensar muito bem no que se faz e em como fazer da melhor maneira. Meu nome é Giovana Meloni Craveiro. Eu fiz graduação em Ciência da Computação no ICMC, eu fiz um TCC em Processamento de Linguagem Natural, e foi aí que eu conheci também a ética de inteligência artificial. Eu tive 2 professores, um que era de computação e PLN, e o outro que era formado em filosofia. Aí eu li umas referências de privacidade, que era a minha pesquisa, foi em privacidade de redes sociais. E eu coloquei também aqui que eu levei um técnico em teatro no Senac São Carlos, junto com o mestrado, e eu achei que agregou bastante, né, ampliou minha visão de mundo, assim. Aí eu trouxe aqui também, né, o meu projeto, que é na área de processamento de fala, e com esse olhar da ética de IA, na área de fala eu consegui trazer um foco para a diversidade e o impacto ambiental, que eu acho que é mais o contexto geral que forçou esse olhar por esse lado.
Então, sobre o meu trabalho em si, queria agradecer às agências de fomento que me financiaram durante o projeto, o grupo Tarsila, que é o grupo de processamento de fala, do qual eu faço parte, o NIL, que é o laboratório, né, que eu faço parte também dentro do ICMC, que é onde eu estudo. Agradecer às BPLN pela oportunidade e a minha professora orientadora, né, a Sandra. Então, vamos lá, para o que é segmentação prosódica. Vou começar, né, com a introdução, revisão de literatura, vou falar do projeto, experimentos e a conclusão. A segmentação prosódica é uma tarefa de dividir um áudio em trechos menores. Então, assim, para dar um exemplo bobo, um áudio de 1 hora é muita coisa de uma vez. E aí a ideia é dividir em trechos menores. E aí tem 2 divisões dessas unidades de fala. Tem as unidades de fala com fronteiras terminais e com fronteiras não terminais. As fronteiras terminais ocorrem quando a ideia foi concluída dentro daquela unidade de fala. Então, é como se fosse a pontuação, né? Chegou num ponto final porque acabou a ideia que estava sendo dita. E as fronteiras não terminais acontecem quando não tem a conclusão dessa ideia. E o que acontece até que bastante na fala espontânea, porque eu posso me distrair com alguma coisa, de repente virar, que eu ouvi alguma coisa e falar, o que foi? E aí eu parei a minha ideia para atender a isso, né? Então, vira uma fronteira não terminal. Entre outros exemplos. E aí isso acontece bem mais na fala espontânea, que é muito mais imprevisível do que a fala preparada, que é a fala que é lida ou decorada. Então, você segue ali a pontuação, você pausa no momento que você vê uma vírgula, vê um ponto final, e é, né, bem mais fácil de processar e ter bons resultados. Então, o projeto focou em fala espontânea e focou em português do Brasil, que tem poucos recursos. Né, que eu trouxe uma tabela que não vai dar tempo de falar de tudo, mas o que eu queria chamar a atenção é aqui para essa primeira linha, que tenha um trabalho que foi desenvolvido no português brasileiro, e daí, nesse trabalho, eles utilizaram um trecho do Seu Oral Brasil 1 e um trecho do Seu Oral Brasil 2, que totaliza 17 minutos, mas foi usada só a fala masculina. Esse outro trabalho aqui, que é em português do Brasil, já fez parte do meu projeto de mestrado. Aí tem outros exemplos de inglês. E aqui também dá para ver um pouco, né, a performance dos modelos. Os modelos em inglês estão mais à frente, né, do que os modelos em português. E esses modelos, né, considerando todos, utilizaram diferentes features prosódicas, que eu esqueci de explicar, mas na fala se utiliza indicadores prosódicos, que são a entoação, a velocidade da fala, pausas, esse tipo de característica para definir, né, quais são os bons momentos de fazer uma pausa, colocar uma fronteira. E aí tem também diferentes tipos de abordagem, de aprendizado de máquina, tradicional a profundo e a heurística. Então, o meu projeto focou, né, em trabalhar com isso para a fala espontânea do português. E eu comecei com um método baseline, que usava 3 heurísticas, né, 3 regras, que consideravam pausas e descontinuidade em taxa de fala. Então, uma das regras era, se a pausa foi maior do que 300 milissegundos, ali tem uma fronteira. E a descontinuidade de taxa de fala, basicamente, via se tinha uma diferença brusca entre a velocidade de fala de uma palavra e a velocidade de fala da palavra seguinte. Então, foi um modelo bem simples, foi uma adaptação desse modelo de Byron et al. 2021 do inglês para o português, e eu utilizei o corpus NURC-SP para testar. E uma coisa que me incomodou foi que o NURC-SP só tem fala de São Paulo e de pessoas com nível superior de educação. Então, a próxima etapa do meu trabalho foi ir atrás de um corpus mais diverso. E aí eu consegui trabalhar com um corpus do Museu da Pessoa, que tem várias histórias de vida de pessoas de todo o Brasil. E aí a gente teve acesso eu tive que fazer uma amostra, né, porque é muito caro, né, demorado fazer anotação manual de segmentação prosódica.
Então, precisei selecionar ali uma amostra, e aí o que eu consegui fazer foi trazer 17 estados brasileiros, que era a máxima variedade de estados que eu tinha acesso, e fazer uma amostra que fosse balanceada em gênero. Então, tentei pegar um homem e uma mulher de cada estado, tivesse, né, dentro dessas pessoas que foram as representantes dos estados, variados níveis de educação e de idades. E aí eu fui para uma outra abordagem, que utilizava aprendizado de máquina. Fiz uma seleção, né, dos classificadores a partir dessa adaptação de uma outra abordagem que foi para o inglês, né, que é essa de Anantakrishna et al. E aí, nessa seleção, eu, além de olhar para a eficiência, eu achei importante também olhar para o cálculo do impacto ambiental. Então, fiz uma medição de emissão de gás carbônico, de tempo e energia, com o Cold Carbon. E aí eu vi que para esse caso realmente não importava tanto, todos eles tiveram um impacto ambiental baixo. E aí, por fim, com o que foi o selecionado, né, que teve a melhor performance, um baixo impacto, foi o Random Forest. E aí eu conduzi uma avaliação de vieses, porque eu queria ver se o método ele era bom igualmente, né, para todos os diferentes tipos de falante, digamos assim, diferentes perfis. E aí, então, separei eles em grupos por gênero, por idade, por alguns, né, grupos de idade, de nível de educação e de região de origem. E testei, né, como é que era a performance do classificador em cada um dos casos. Aqui eu já falei um pouco sobre o corpus, mas não falei que ele tinha 2h30, mais ou menos. E essas são as features prosódicas que foram utilizadas nessa segunda abordagem. Então, além da pausa e taxa de elocução, que já tinha na primeira abordagem, também consegui usar features que levavam em consideração a energia e a frequência fundamental, que é a frequência mais comum com a qual uma pessoa fala. Então, cada pessoa tem a sua, né, e aí é o tom que aparece mais vezes conforme ela está falando. Basicamente, né, que eu não sou linguista. Aí aqui eu trouxe a pipeline desse segmentador. Ele começa, né, eu alimento um alinhador fonético forçado, que foi desenvolvido para o português brasileiro, é o UFPA-Line. Aí você usa o áudio e a transcrição, ele vai te devolver o tempo de início e fim de cada sílaba. Aí eu vou extrair as features de cada sílaba, né, esses aspectos acústicos, e treinar o classificador. E aí também vou utilizar nessas mesmas características extraídas das sílabas para fazer as previsões. Então, depois de cada sílaba, o classificador indica se tem ou não uma fronteira prosódica ali no fim da sílaba. E esses recursos estão disponíveis, né, esse método, os modelos, aqui nesse repositório do GitHub. E aí, sobre os resultados, eu queria trazer também uma problemática, né, que é até que ponto que a gente pode acreditar nos nossos resultados quantitativos. Porque eu tenho essa questão, né, de, por exemplo, a performance é igual para cada perfil de falante. E aí, quando eu fui fazer essa avaliação, ela ficou inconclusiva, porque eu não tinha gente suficiente para representar cada um dos perfis de falante, a ponto de eu ter um resultado conclusivo. Então, a análise de significância estatística não deu certo, mas, né, por transparência ali, o impacto, né, na performance do classificador foi diferente para cada falante. Teve uma diferença de 1 a 10%, assim, dependendo ali da análise do grupo. Mas não dá para saber se isso é padrão, né, de acordo com o perfil de falante, por causa da análise de significância estatística. E aí, tem uma outra problemática desse problema de ter poucos dados, que eu tive que usar os mesmos falantes nos dados de treino e de teste, porque eu queria treinar um modelo com dados diversos, né, para que ele conseguisse generalizar bem, mas aí na hora de testar, eu também queria testar e ver se de acordo com cada perfil de falante, como que ele ia, né, funcionar. E aí, acabou que foram os mesmos falantes, apesar das
trechos de fala serem diferentes em cada conjunto, traz um viés, né, porque o classificador já conhecia o timbre, os aspectos específicos de fala de cada um desses falantes. Então, não sei até que ponto dá para acreditar nesse número, né? Mas aí eu trouxe, a medida F1 deu 55%, considerando só as classes terminais, então só quando era para ter fronteira e realmente teve, ou só quando ele indicou. Mas se eu considerar também que ele acerta quando ele não coloca uma fronteira depois de uma sílaba, onde não é para ter mesmo uma fronteira, aí ficou 77%. E aí resta, né, essa pergunta de, poxa, e uma análise de erros para entender o que é esse número exatamente? Infelizmente, eu não consegui conduzir isso ainda no projeto, então é isso. Aí, como conclusão de contribuição, eu tenho essa abordagem, né, de segmentação prosódica para o português, que está em código aberto, o pessoal pode usar, e antes, né, dessa abordagem não tinha uma para o português, então fica aí de ferramenta, e eu consegui deixar disponível também essa seleção do corpus MUP Diversidades, já está com a anotação de segmentação prosódica, que foi conduzida pela Carol, que é uma linguista que trabalha também no nosso grupo de fala. E é isso, eu queria deixar só como uma mensagem final essa reflexão de como fazer para minimizar o impacto ambiental nos projetos de vocês. Eu acho que é uma reflexão que vale a pena ter. E é isso, muito obrigada. Parabéns, Giovana, parabéns. A fala ficou muito clara, eu não sou de fala e eu entendi, né? Então, e parabéns também pelo trabalho. Eu acho muito interessante, vou usar essa palavra interessante, o quanto que, quando você se preocupa com diversidade, você quer olhar os vieses e tudo mais, é praticamente impossível. Você vai lá, você consegue os dados para treinar, aí você fala, então eu quero olhar o viés. Ah, mas não era tanto dado assim, né? Quando eu vi que você tinha uma pessoa de 91 anos no dataset, falei, gente, isso aqui vai ser um problemão. Eu já trabalhei com transcrição fonética há muitos anos atrás. E aí eu queria muito ver o quanto que o modelo estava indo com essa camada, com essa faixa etária. Mas não dá, né? Não de forma segura. Muito bom. Gente, eu gostei muito todas as falas que vocês fizeram, e no final das contas, a gente estava conversando no início, será que tem alguma coisa que tem a ver, todas, né? E no final eu achei que tem tudo, assim, tem a ver a questão de que todo mundo falou de IA ética e responsável, né? A Isabela falando de avaliação, que não dá para simplesmente sair traduzindo as coisas do inglês e usar para o português e achar que arrasou. A Amanda falando que, gente, a gente precisa criar barreiras para as LLMs não responderem qualquer coisa. E a Giovana com todo esse interesse, né, pela diversidade e também pela sustentabilidade dos modelos. Então, no final, a gente não previu de fazer uma fala sobre IA ética e responsável, mas eu acho que ficou, né? Isso é muito bom. Parabéns, e fico assim, reforço a minha fala inicial de que são trabalhos de jovens cientistas, mas nenhum trabalho aqui é jovem, né? Assim, nenhum trabalho aqui é imaturo, né? Então, isso eu achei também fenomenal. Agora eu quero abrir para algumas perguntas, a gente tem aí 10 minutinhos, então pode ser pergunta para todas e também pode ser pergunta para alguma específica, alguma pessoa específica, alguém que não entendeu alguma coisa, né? A gente pode usar esse espaço para isso. Por favor, professor Charleno, fica à vontade para abrir seu microfone e compartilhar com a gente. Eu queria fazer uma pergunta para a Isabela.
sobre o fato de você ter escolhido a língua inglesa, pela questão do treinamento, seria por isso que você escolheu ela como primário ali, tipo, primeiro, tipo, porque você, ou a sua pesquisa, ela é essa relação das línguas, né, das linguagens, né, tanto a língua inglesa quanto o português brasileiro. Então, a escolha do inglês, né, foi, enfim, em conjunto, né, com todos os participantes da pesquisa, e foi justamente por conta da questão de recursos, né, que a língua inglesa é a língua que tem, acredito que tenha mais recursos, e uma facilidade maior, né, dos modelos trabalharem, então a gente queria testar, né, se os modelos conseguiriam replicar o que eles estavam fazendo em inglês no português, né, por meio desses recursos já existentes no inglês. Então, foi mais por conta dessa questão dos recursos mesmo. É que no inglês tem muito mais recurso do que qualquer outra língua, né? Mas eu também fiquei muito curiosa para saber da sua pesquisa se os resultados iam se manter a gente usando de espanhol para português, por exemplo, porque eu acho que a tradução da metáfora é mais direta. Talvez não de expressão idiomática, mas a gente tem lutar vai ser praticamente a mesma coisa, né? Então, eu fiquei também curiosa para pensar em outras línguas. Você está planejando? Então, não sei. A Aline tem uma pessoa, né, que fala espanhol, então a gente já começou a discutir sobre isso, trazer o espanhol também, e faz muito sentido, né, por conta dessa questão da metáfora ter essa carga cultural, né, e querendo ou não, ali a gente está na América Latina, tem uma proximidade maior realmente, então acho que seria interessante. Eu ia gostar. A gente tem agora uma pergunta para a Giovana, do Alisson. Giovana, quais as aplicações da segmentação prosódica? É utilizado em etapas do treinamento de modelos? Eu fiquei um pouco confusa com etapas do treinamento de modelos, porque parece muito geral. Mas ela impacta em sintetizadores de fala e em reconhecimento de fala também, reconhecedores de fala. É uma etapa aí que pode ajudar. É que eu sou uma pessoa do texto, né? Então, acho que quando a gente trabalha muito com texto, a gente esquece de todas as etapas que tem quando a gente está trabalhando com fala para tirar o texto do som, né? Então, eu acho que é isso, assim, a segmentação prosódica. E o Alisson também comentou que ele achou muito legal, aí é sobre você, Amanda, achei muito legal que guardrails funcionem com tão pouco. Me leva a concluir que plataformas têm muita má vontade na moderação de conteúdo. De fato, eu tenho até um pouco de experiência na parte da indústria, né? Em desenvolvimento de chatbots também, e eu sei que uma das, claro, não em produção exatamente, né? Mas durante o desenvolvimento, uma das formas de você manter guardrails muito simples, inclusive, é simplesmente mudar ali na system prompt, né? Na prompt que vai antes da sua prompt no chatbot, né? Em que você diz, guardrail, tá bom, não permita, não responda conteúdo que seja perigoso. É isso. Do próprio modelo que já vai fazer a resposta, né? Então, ali, você ter um modelo específico para o seu guardrail é um pouco mais confiável, né? Porque ele realmente é especializado para isso, né? Então, apesar de que você está ali usando provavelmente um modelo menor para ser o guardrail, e isso possa ter um pouco de perda, né, durante, de interpretação, pode ser um pouco de acurácia. Então, você usar o mesmo modelo que já vai fazer a resposta para ser o guardrail, na mesma mensagem, possa ser útil, porque, né, é um modelo bem maior, isso também pode impactar também na qualidade da própria resposta do chatbot, né, porque ali você já está mexendo no contexto dele, esse tipo de coisa. Então, é uma situação ali muito de trade-offs. Então, ali para a parte de segurança faz muito mais sentido você usar um modelo específico realmente para fazer essa parte de segurança. Eu gostei dessa pergunta,
comentário também do Alisson, porque, assim, eu acho que, tecnicamente, é fácil fazer um guardrail, né? Assim, você coloca no produto que você está lançando o que não pode ter, não é difícil, tecnicamente, você fazer. O modelo da Amanda é super eficiente, ele responde muito rápido, então não está nem perdendo o tempo, né? E aí, já que a gente está falando de ética e responsabilidade aqui nessa fala, tem uma coisa que é que a nossa legislação permite que todas essas plataformas e todos esses chatbots coloquem em linhas minúsculas no termo de aceitação que ele pode falar qualquer coisa, né? Então, você, usuário, que é obrigado a usar o chatbot, você aceita que ele pode falar qualquer coisa, porque a nossa legislação permite esse tipo de coisa. E daí a gente desobriga as plataformas, as empresas, a terem guardrails. Como todo mundo que já trabalhou na indústria sabe que a indústria correria demais, ninguém está preocupado com segurança, só está preocupado com correr e fazer a próxima feature, a segurança vai ficando para trás, né? Então, é um cenário que a gente vive hoje que eu espero que evolua, né? Aí o Charleno também pergunta, uma small model não seria mais viável para o guardrail? Sim, de fato, né? Se a gente considerar, na minha concepção, small language model são modelos ali abaixo de 10 bilhões de parâmetros, né? De fato, o meu guardrail tem 1 bilhãozinho só. Então, eu acho que já é considerado um SLM. Então, pelo menos, realmente é mais viável, mas depende também, como sempre, dos trade-offs ali da sua parte de recursos computacionais, né? Aquele mesmo trade-off de acurácia por um modelo um pouco mais leve, mais rápido, mais sustentável do que uma resposta um pouco mais robusta, né? Que seria com um LLMzão de, sei lá, 100 bilhões de parâmetros. Outra coisa também que é interessante dos small models é quando a gente usa para lugar, para domínio específico, um problema específico, mas para a nossa língua, né? Aí você não precisa mais daquela coisa enorme, porque quem vai estar consultando o Lattes dificilmente vai aparecer lá falando inglês, falando em chinês ou em outras línguas. Então, você consegue especializar tudo para o português. Muito bacana. Gente, não tem mais nenhuma pergunta? Então, tem mais uma. Fiquei pensando na questão do verbo cortar como metafórico e por que errou. A estatística importa aqui. Marcos, você quer abrir seu microfone e falar o que você está pensando? Oi, pessoal, boa noite. Eu ia ficar quietinho, mas ia encerrar, aí não preciso perguntar. Na verdade, eu não sei se eu entendi o ponto aqui, porque assim, talvez eu tenha em algum momento dormido, né? E perdido um detalhe da apresentação, que você falou em termos de metáfora, mas também falou de expressão idiomática. E aí, para IA, por exemplo, distinguir isso, né? Distinguir, por exemplo, que você tratou o verbo cortar como um uso ali metafórico, né? E eu acho que esse uso metafórico do verbo cortar é muito frequente no português. E isso pode ter enviesado o modelo. Essa que é a minha pergunta, no fim das contas, se isso não está interferindo no resultado. Depois eu tenho outra pergunta para a Giovana. Aliás, parabéns para todos vocês, eu gostei muito do trabalho. Vou assistir de novo, porque eu achei a apresentação da Amanda, eu quero ver de novo, eu achei mais técnica, eu preciso ver de novo para poder, né? Mas eu gostei demais. Então, sim, essa é uma das minhas grandes hipóteses, assim, eu observei muito isso, né, verbos, não só verbos, mas, né, falando sobre verbos, que têm a sua origem metafórica, mas que são tão utilizados na nossa língua com esse sentido metafórico, que acaba que esse sentido metafórico prevalece, né, então ele se naturaliza, ele se torna mais comum na língua, e aí ele começa a se tornar mais frequente do que, vamos dizer assim, o sentido básico, né, desse verbo. Então, sim, eu acredito que
esse é um fator para que os modelos simplesmente ignorem, né, não considerem esse verbo como metafórico, porque, né, ele é muito utilizado assim na língua, e o cortar com certeza é um exemplo que a gente utiliza muito, né, com esse outro sentido, que não é o sentido literal dele, né, então, sim. Eu acho tão difícil, porque às vezes eu até me perco qual que é o sentido literal e o metafórico. Exato, foi exatamente isso. Então, às É vezes tem muito que difícil. colar no dicionário, tem que olhar no dicionário para ver assim qual é o sentido básico mesmo, concreto desse verbo, sabe? Porque realmente assim, e é isso, a metáfora ela vai mudando, né? Tem até as metáforas mortas também, então, enfim, é observar essa transformação da língua mesmo. Então, mas no fim, né, o suporte teórico vai te dar isso de alguma forma, né? No fim, é o suporte teórico que vai te dar essa distinção, porque a gente pode, sei lá, tem um uso que é literal, não sei se é um bom termo, a Lívia já deve puxar meu orelha, né? Que a Lívia trabalhou com morfologia. E daí nós temos um uso que é metafórico, né? Mas nós também temos, eu me lembro do trabalho do Antônio Sandman, quando fala de morfologia, e quando se fala de derivação, de formação de palavras, você tem ali uma palavra derivada. Mas, às vezes, algumas formas acabam sendo idiomatizadas. Quer dizer, você não está falando de expressão idiomática, mas está falando de idiomatização. Quer dizer, esses significados se cristalizam de tal modo que você perde a composicionalidade, né? Então, talvez um fenômeno assim esteja acontecendo aqui. Então, dependendo da teoria que você assume, você vai ter um critério de corte diferente, né? Isso interfere em como a gente olha para os modelos, pelo menos eu falando de fora, avalio, né, gente? Eu não sou de IA. E, Giovana, eu tenho uma pergunta para você. Eu não, assim, você falou da segmentação prosódica, quando ela é final, no sentido que o sentido é completo ali, né? E quando ela é parcial, no sentido que houve, sei lá, algum lapso de fala, alguma interrupção, e aí não é. E aí a minha pergunta de curioso, de sintaxe, você fez tudo isso sem sintaxe? Você só pelo sentido para essa pausa? Isso não utilizei. Tem abordagens que utilizam a sintaxe, né? Mas nesse trabalho foram só features prosódicas que foram utilizadas. E daí ele tem até, eu acredito, né? Porque um dos trabalhos que eu me baseei, ele tem uma análise bem legal, mais profunda sobre isso, sobre como a pausa, os modelos conseguem se basear bem melhor na pausa para encontrar o momento certo de cortar e talvez outros indicadores, né, fronteiras que tenham acontecido sem ter uma pausa, não são identificadas tão bem. Daí ficou faltando essa parte no trabalho para eu ver como é que foi. Mas é mais comum também, eu acho, as fronteiras não terminais não ter pausa, por exemplo, ou ter outros indicadores. Tá certo, obrigado, gente. Parabéns, parabéns pelo Dia das Imagina. Meninas da Ciência, parabéns por esse trabalho incrível de vocês aí na PLN. Obrigada. Como é bom ter um sintaxista na mesa, eu nunca ia falar que ia sintaxe. Muito bom. A Graça ainda perguntou, Isabela, quando a metáfora vira sinônimo? E aí eu até Na verdade, a metáfora vira sinônimo? Não, na verdade foi uma provocação, porque pela pergunta que o colega fez, quando ele falou estatística, eu acho que eu entendi que ele falou assim: a gente usa tanto esse cortar com esse sentido que, na verdade, não é metáfora, a gente não detecta metáfora, e, portanto, pode ser um sinônimo, né? Um sinônimo como outro qualquer. Então, foi só uma provocação, na verdade. Eu não sei se vira mesmo ou não. Não sei, acho que não, né? Cara, eu acho que aí é como o Marcos falou, depende do teórico. Vai ter uma briga, a hora que você olha esse detalhinho, aí é uma briga. E é o que o colega falou do chat, né? O Marcos lexicaliza a palavra, o cortar, né? Que seria um verbo com o significado de fato de cortar algo fisicamente, vai ganhar esse significado metafórico, e esse vai virar o significado mais básico, né, literal do verbo. Então, com o tempo, né, que nem eu falei do advérbio, literalmente, que muita gente está usando com o sentido de intensificar, né, e não como modo, né, advérbio de modo. Então, transformações. Bom, então eu vou
encerrar a nossa fala apenas 7 minutos depois do previsto. Ótimo. Muito obrigada, meninas, parabéns, trabalho muito, todos os trabalhos, cada um dos trabalhos muito bacana, e eu espero ver a evolução de vocês três, não necessariamente no mesmo tema, mas daqui a alguns anos quero ver vocês não mais no grupo jovens cientistas, no grupo velhos cientistas, tá bom? Muito obrigada, e eu vou aproveitar para convidar vocês para a nossa próxima fala, que vai ser no dia 19, nesse mesmo ciclo, vai ser um grupo sobre uma fala sobre mulheres que organizam mulheres. Então, a gente vai ter diferentes grupos falando aqui, e também convidar vocês para, em maio, a gente vai fazer um ciclo do BPLN sobre os capítulos de livros que a gente já lançou. Então, toda semana vai ter uma palestra sobre um capítulo de livro. Então, a gente tem bastante atividades, vou continuar compartilhando em todos os lugares. Eu fiquei muito, muito feliz, porque a gente tem, assim, literal, do norte ao sul do Brasil, hoje aqui, então fiquei muito feliz mesmo. Obrigada a todo mundo que participou, obrigada às meninas também, e boa noite. Tchau. Obrigada. Obrigada, gente. Tchau.